Meus amigos, começamos hoje aqui mais um Corações e Mentes. E hoje com Lúcia Dil. Você sabe quem é a Lúcia Dil? Lúcia Dil é uma pediatra que é famosíssima porque ela criou um site chamado Fica Tranquila Mamãe. Esse site tem nada mais e nada menos do que 160 mil seguidores. E é uma referência. Mas para mim a Lúcia Dil sempre foi uma referência, desde a nossa faculdade, né, que nós estudamos juntos na Faculdade de Medicina da nossa leiga, nossa Federal de Pelotas. Mas Lúcia, fala para os nossos colegas aqui do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, o que é o Fica Tranquila Mamãe, por favor. Primeiro quero agradecer a oportunidade de vir aqui no programa Corações e Mentes, do meu amigo, né, primeiro do Simers e depois capitaneado por esse amigo chamado Ricardo. Nem vou dizer o apelido, né? Deixa quando eu era quando eu era guri. Mas ex-presidente do nosso Dunk, né? Ora, boas memórias, bons tempos aquele. Então eu fico muito feliz de estar aqui. O que é Fica Tranquila Mamãe? Na realidade, tudo começou... Eu sempre... a minha vida foi assim, ó. Eu me formei na Leiga, vim fazer residência no Hospital Presidente Vargas. Quando eu terminei a residência, eu coloquei consultório de pediatria, que eu sou pediatra, né? Óbvio que esse nome só poderia ser. E comecei a trabalhar no Hospital da Criança Conceição, na emergência, onde eu trabalhei 11 anos. E sempre gostei muito da parte da neonatologia, comecei a atender parto. Um obstetra começou a me chamar, porque naquele tempo não existiam as equipes nem de obstetrícia nem de pediatria, então tu atendia o obstetra. Cada vez mais parto, meu consultório começou a encher, até que lá no ano de 98, que a minha consultório estava lotada, eu resolvi largar do meu emprego no Conceição e me dedicar só ao meu consultório, porque eu atendia muitos partos, devia ser uns 2, 3 por semana, e comecei a me deparar com as mãezinhas, que a vida inteira tem as mesmas dúvidas, os mesmos problemas, os mesmos males, a mesma culpa que a gente sabe, nasce uma mãe, nasce a culpa, né? Desde aquela época, eu gostaria de ter feito uns encontros semanais, mas eram outros tempos, não tinha como fazer o que se faz hoje. Os encontros semanais, mensais com as mães para falar, para explicar, coisas que era impossível eu falar no meu consultório. Como é que dá banho no nenê? O que tu faz quando tem uma febre alta? Então, assim, o básico do básico de ensinar a mãe a ser mãe. Só que, claro, não tinha oportunidade, não. A gente não tinha essas possibilidades, não existia internet. Mas antigamente, na época que nós éramos estudantes, até um pouco antes, tinham os livros, tu te lembra? Como era o nome? Puericultura. Mas tinha um nome, tinha um que era famoso. Para o James Muraovski, o Nelson, mas para as mães não tinha. Nunca. Não, mas tinha assim, um mais popular. Assim. O Delamare. Reinaldo Delamare. Tu te lembra do Delamare? O Delamare era famoso, né? Famosésimo. Isso, ele faria talvez... Eu faço o mesmo papel que ele faz. Só que tu com essas ferramentas... da internet, de mundo digital, mídias. Então, isso é um sonho antigo, mas depois eu queria fazer um curso para as mães, mas não existiam essas possibilidades. Foi lançada a internet, quando começou o Instagram, e olha como é que é a vida. Eu estava sentada de frente a um casal que ia ganhar bebê, que tinha ido me consultar para mim ser a pediatra. E não sei o que o pai perguntou e o rapaz era publicitário. E eu disse para ela, fica tranquila, mamãe. E o rapaz assim, que nome bom esse, hein? Fica tranquila, mamãe. E eu disse, olha, foi quando foi lançado o Instagram. Eu vou lançar um Instagram de pediatria, vou botar esse nome, Fica Tranquila, Mamãe. E aí nasceu Fica Tranquila, Mamãe. Isso deve fazer mais ou menos... Deve ter sido de ano 2016, 9 anos atrás. E aí comecei a postar. Na pandemia deu aquele boom, mas eu também não tinha muita, digamos, paciência para estar postando toda hora.
Até que em 2023, olha a evolução, em 2023, eu resolvi, mesmo não postando muito, eu tinha 5.000 seguidores. E eu resolvi, vou me dedicar e vou começar a falar coisas básicas de pediatria. E aí fui, então um dia fala de febre, hoje mesmo, daqui a pouco mais eu vou postar 3 mitos da febre que as mães precisam saber. E nesse interim, eu aprendi, ou eu me dei de conta de uma coisa que era muito importante, que é a tal da parentalidade, que não é uma ciência nova, é a vida, é a neurociência, a psicologia, a psiquiatria, tratando da criação de filhos, coisa que a gente não aprendeu na faculdade para ensinar para ninguém, muito menos para ensinar para os pais. E eu comecei a estudar isso aí também. Aí eu fiz um curso lá em São Paulo de... na realidade, tudo tem a ver com a psicologia, né? E disciplina positiva, psicologia. E comecei a intercalar no meu Instagram. Então, é um assunto parentalidade, como é que tu trata a birra, como é que tu cria filho, a importância de tu ser exemplo, a importância do pai e da mãe serem autoridade e não autoritários, a criação permissiva e, intercalado com isso, tópicos que as mães precisam saber de pediatria. E o meu canal começou, é um canal da internet, não é um site. O meu canal começou a bombar, de 5.000 passei para 10.000. Quando eu vi, em março de 23, eu tinha 5.000 seguidores. Em setembro de 23, eu tinha... Não, desculpa, março de 23 eu tinha 5.000. Em setembro de 24, eu tinha 100.000. Então, olha a evolução. Em 1 ano e meio, eu pulei de 5.000 para 100.000. Mas sempre tratando disso, parentalidade, criação de filhos, tópicos de pediatria. E para que eu criei esse canal? É uma maneira de eu estar perto das minhas mamães, das minhas pacientes, que eu, quer dizer, desde 1998 eu só faço consultório. Atendi mais de 5.000 partos e no meu consultório já passaram mais de 32.000 crianças. Então, eu tenho muitos... Quais hospitais que tu Eu sempre trabalhei muito. Comecei no Mãe, depois Mãe Divina, e o mais difícil da gente se credenciar, mas desde 92 eu sou credenciada lá no Moinhos. Depois a minha vida se concentrou, Mãe e Moinhos. Até que, mais ou menos nessa época que eu criei esse Instagram, eu também... já estava cansada de atender tantos partos e começou a sobrar tempo. Foi por isso que deu para me dedicar ao Instagram. Fica tranquila, mamãe. E é muito engraçado, porque às vezes eu passo na rua, as pessoas me cumprimentam, me conhecem. Claro, eu conheço, conheço não, né? Mas oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Não sei quem é, mas é alguém que me conhece. Um dia eu estava caminhando na rua, essa foi muito interessante, vinha a avó, o pai e a mãe. Aí eu, que nenê bonitinho, isso, aquele outro. E a mãe disse assim, tu ia ficar tranquila, mamãe, né? Sou eu mesma. Mas que coisa maravilhosa. É. E como o teu canal, né, o de site, né, Lúcia? Meu canal, Teu canal, ele é fácil de acesso e fácil de entendimento, né? Porque tu tem que falar a linguagem do popular, que as pessoas te entendam. Não adianta a gente falar que nem a gente fala entre nós médicos, que ninguém vai entender. Então, o meu canal é específico para as mamães. E tu sabe que eu me lembro agora, tu tá falando isso, e eu tô relembrando das nossas aulas de pediatria lá na Leiga. Era o Assi Bertoni, chegou a pegar o Assi Bertoni e aquele do Isaías Loxin, exatamente. Isso. Tá, e eu não me lembro os cocô. Isso eu jamais esqueci. Eu tomei um chá de cocô que eu vou te dizer uma coisa. Mas é o que a gente mais vê, né? Não, mas tu te lembra das aulas do Assi Bertoni? Que ele pegava as fraldinhas com as cores dos cocô e mostrava pra gente. Tu te lembra? E não, tu vê, e a gente veio ria daquilo, como estão rindo agora, mas a importância que tinha, né? A cor do cocô. E hoje a gente bate tanto nisso, né? A cor do cocô, te lembra? Exatamente. O cheirinho do cocô. Então ali
quase que definia diagnóstico. E como foi importante, Não, né? e eu acho que assim, a pediatria daquele tempo para cá mudou muito, como tudo na medicina, né? Porque a gente, se tu tá lembrado, nós aprendemos, eu não me lembro se era no segundo, no terceiro, no quarto ano, acho que era até no quarto ano, como fazer as mamadeiras. Tu vê, as pessoas tomavam muito mais, as bebês muito mais mamadeiras que leite materno, que virou, graças a Deus, totalmente. Mas tu te lembra? O primeiro e segundo mês tu dava, era um terço não, metade leite e metade, eu nem me lembro mais. Neston. Não, água de arroz ou água de aveia. Não, mas tinha uns negócios... O Neston Neston, tinha. né? Depois invertia 2/3 de leite, 1/3 de líquido diluente, para no terceiro mês a criança tomar leite de vaca pura, que a gente nem dá mais leite de vaca hoje. Sim. Da fórmula infantil, né? Que só tinha um Nanon. Era o Neston, Nanon era o que tinha na época. Nanon, né? E eu me lembro daquela história que leite de vaca era para terneiro, não era para criança, isso né? aí, ó, exatamente. Tu te lembra? E as crianças faziam refluxo e aí saía aquele leite coaguladozinho. Era regurgitação, porque a gente nem sabia muito o que era refluxo, o que era alergia à proteína do leite de vaca naquela época. Mas era tal regurgitação do bebê. Muita coisa a gente aprendeu, né? Aprendeu, né? É verdade. A vida nos ensinou. Isso, mas esse fato hoje, tu saber... e como é que tu aprendeu a usar essas ferramentas digitais? Eu não sabia que eu tinha capacidade para falar tão bem. Não sabia disso. Claro que também é o seguinte, né? Tu imagina 32 mil famílias passando no meu consultório, que eu falo aqui no microfone, para mim é o dia a dia. Mas eu tinha uma capacidade que eu fui descobrindo aos poucos, a capacidade de comunicação, que eu não sabia, porque eu nunca tinha exercido isso, né? Não fui professora, não sou radialista nem nada. Mas aí, quando eu comecei a falar, todo mundo gostou, que eu falo natural, é o jeito que eu falo no meu consultório. E também é muita prática diária, que nem tu, né? Que nem tu contou aí, coisas que tu olha, tu já sabe qual é a doença, cheiro, né? O cheiro, a doença psiquiátrica. E eu, fala de febre, te dou uma aula de febre, que é o meu dia a dia. E aí eu comecei a usar isso aí. Não, eu lembro de uma outra também memorável, né? Além dessa aí dos cocô do Acibertone, né? A do choro. Me corrige. Era 32 tipos de choro, confere? Isso eu já nem me lembro mais. Então tinha o choro de manha, te lembra? Aquele fome. Choro... fome... xixi, cocô... e dor de ouvido... e tinha uma história que isso aí também eu peguei muito na psiquiatria, e isso é verdade. Aí eu vou usar mais a da psiquiatria. O choro da lágrima reta e rápida, esse é desesperador. Esse é o choro da dor, aquela dor íntima. Lá de dentro, sabe? Olha, lágrima reta e rápida. Lágrima reta e rápida. E tem aquele outro choro que sai assim, né? Aqui, para quem está vendo, que a outra sai um choro reto e rápido. E aquele outro que ela vai devagarinho, assim, né? Que aí é mais uma manha, né? Aquele choro da manha. Interessante, né? Eu acho fantástico essas coisas. Não, né? E a gente, assim, ó, uma coisa que é importante é a nossa... Como a gente trabalhou muito na vida, querendo ou não, são 40 anos de pediatria, que de medicina, né? De pediatria eu comecei em 86, meu consultório, então o ano que vem, que vamos fazer 40 anos. Mas é muita prática, muita criança, e eu tive Eu até acho assim, onde eu aprendi realmente pediatria foi no Hospital da Criança Conceição, porque ali eu vi tudo que eu podia imaginar. Foram 11 anos trabalhando na emergência que eu tive uma aula. Claro que eu sou uma pessoa prática, eu sou uma pessoa decidida, rápida, mas dali eu saí, ó, tu olha isso, olha aquilo, tá chiando, tá com bronquiolite, por causa dessa grande experiência, né? Porque a gente na faculdade, até tu aprende, né? Mas não era pediatria na nossa faculdade, não era uma coisa que tinha tanto valor.
Eu não sei se tu te lembra, era mais... Sim, eu não me lembro. Na pediatria nunca me chamou muita atenção na faculdade. Eu nunca pensei em fazer pediatria. Que tem uma história na pediatria que o Chateaubriand, que era um maluco, mas ele criou umas coisas fantásticas. Como todo maluco, ele tem coisas geniais. Ele criou os aeroclubes, que não tem nada a ver. Mas, além disso, uma coisa que o Chateaubriand, quando eu estou falando aqui em Chateaubriand, o Assis Chateaubriand, que criou os Diários Associados. Ele veio antes da Globo. Ele tinha uma rede de rádios, jornais, televisão, não sei se já tinha acho naquela... Acho que a TV Tupi, talvez. Isso. E ele criou os postos de puericultura. Tu vê que cara esperto, né? E tirando essa história dos postos de puericultura. Que hoje em dia é o que a gente mais faz no consultório, né? Quer dizer, isso foi lá na década de 50. Porque ele sabia que pediatria é prevenção. Se tu atende a criança desde pequenininho, tu conhece teu paciente, ajuda para evitar... Quantas doenças são evitáveis se tu prevenir? Então, todas. Essa é a grande importância. E hoje em dia a gente vê, tu como psiquiatra, quando fala dessa tal de parentalidade, a gente fala muito do trauma. E o que é o trauma para nós? Trauma é o seguinte, é tu gritar com uma criança, é tu botar a criança de castigo, é tu bater na criança. Isso aí causa trauma. Não trauma desses que tu é habituado a ver na tua psiquiatria, mas pequenos traumas que vão... no futuro, interferir na vida daquela criança, porque a criança vai ficar traumatizada, vai ter outros pensamentos e pode ter uma vida futura que não seja tão saudável quanto a gente espera. Então, isso é outra coisa que a gente fala, olha, mãe, crise de birra, o que tu tem que fazer? Não põe de castigo, não grita, não bate, não põe na cadeira do pensamento. Uma criança não tem capacidade ainda de mental nem neurológica de entender o que é um castigo, porque o cérebro está em crescimento até 21, 25 anos. Então, essas coisas todas... E agora, pelo jeito, né, Lúcia, parece que até mais, né? Eu acho que sim, parece que aumentou a perspectiva de vida e a adolescência parece que... Mas tem uma adolescência estendida demais, né? Porque tem gente que não deixou de ser adolescente. É verdade, né? Mesmo, né? É que nem esse déficit de atenção, agora é tirar o H, né? TDA, né? Transtorno de déficit de atenção, mas também pode ser o de hiperatividade. Isso. E que tem adultos, né? Porque não foram diagnosticados, não foram tratados devidamente. Né? Então aí hoje, né? Então a gente vê o seguinte, que o resultado disso tudo foi a educação. Então e por isso que a gente bate tanto sobre essa parentalidade, que não deixa de ser a criação de filhos para que sejam adultos saudáveis. Então é uma função importante do pediatra ensinar as famílias, falar sobre tudo isso, falar de birra, falar de autoridade, falar de exemplo, falar de ensinar empatia, ensinar coisas, estimular a criança para que essa criança tenha todas as possibilidades de ser um adulto saudável no futuro, de não precisar tanto do psiquiatra, né? Não, e eu me lembro, né, quando eu... A gente não falava nada disso. Mas tem uns detalhes que o pessoal diz assim, tu só fala nessa leiga aqui nesse sindicato, né? E como parece que a leiga não existisse, né? E eu falo mesmo, e sempre falo, mas é pelo um exemplo. Que nós tínhamos uma coisa, que nós lá na nossa leiga, na nossa Federal de Pelotas, tínhamos, não sei se ainda tem. Tu te lembra que nós tínhamos Psicologia Médica 1? Desde o primeiro ano da faculdade. E tu te lembra das observações que nós observávamos? As crianças. De 0 a 1, tu lembra daquilo? A gente achava uma chatice, mas para nós pediatras hoje é o máximo. O Winnicott que a gente estudava, hoje que a gente tem que aprender, isso que eu estou falando, tu tem que ler o Winnicott, né? E te lembra, nós estudávamos impressionante. Os caras eram avançados naquele tempo, espero que continue ainda, né? Então quanta coisa que a gente aprendeu, né? E aprendeu mesmo, né? Tu vê que a gente não esquece, né? Não esquece. Então hoje tu valoriza, né? Então nós fazíamos as observações de 0 a 1, de 1 a
3, como é que era, de Lúcia? 3 a 6. E fazia de gestante também, te lembra? Não, e fazia de paciente terminal, aquilo era uma loucura. Uma loucura mesmo, para te ver que faculdade que era moderna, né? E a gente não sabia. Não, e eu me lembro, agora vamos dar uma relaxada aqui no programa. Tu conheceu o Muleta, o Paulo Roberto Antonello? Sim. Tá, o Muleta inventava os relatórios, tu te lembra? Se ele nos ouve. Não, ele inventava, ele fazia, mas ele fazia umas histórias que dizia assim pra ele, eu vou me matar, vou me atirar aqui. E ele disse, então tu te atira logo. E ele não tinha dito aquilo, era mentira. E quem supervisionava ele enlouquecia e nos avisava antes da aula, era a Solange, te lembra? A Solange Gomes. Sim, e a Solange Gomes ficava louca e dizia, tu não disse isso para o paciente. E o Muleta dizia, eu disse. E a turma toda, era tudo invenção naquilo. Né? Então, que época boa. Boa e criativa. Não, e outra coisa, por exemplo, a gente tinha e tem colegas brilhantes. Olha, pessoal aí que a gente vê que saíram, né? Não, e tu vê uma coisa que eu acho assim, eu vejo hoje ainda muito isso. É o que a gente falou antes. 2 coisas que eu aprendi na nossa faculdade, que eu acho que todo mundo, nosso contemporâneo de outras faculdades, aprenderam. E para mim, é mais importante que tudo. Primeiro é a relação médico-paciente, é conversar com o paciente. Se eu não conversar com as mães, eu não sei nada, a criança não fala. E a outra coisa que eu primo muito, foi um grande aprendizado, exame físico, aquela semiologia que a gente aprendeu. Olha que coisa impressionante. Não, hoje, olha aqui, Lúcia, as pessoas não veem as crianças, os adolescentes, a grande parte deles se automutilam. E como é que os familiares não veem? Porque não olham. Não olham, não conversam. Não, isso, aqui ó, esses tempos, eu já passei, até já falei, acho, num outro programa aqui. Eu fui buscar, esses tempos me chamaram, já faz tempo isso. Tinha um pacientezinho que queria se matar. E ele subiu para cima do telhado. Eu já peguei 2 em cima do telhado. E aí eu perguntei para ele, eu digo, desce daí, guri. E ele disse, eu não vou descer. Né? E eu dou um azar que eu pego sempre na hora do meio-dia, que o sol é pior em cima do telhado, né? Aí eu digo, pô, mas então eu vou ter que subir. Se o senhor quiser falar comigo, que suba. Eu digo, tu tá de sacanagem comigo, gurizinho. Tá, eu subi. Tu subiu? Subi. Não sei como é que aquele telhado não veio abaixo. É que eu era treinado desde criança lá em Pelotas, que as casas eram germinadas e nós fazíamos corrida no telhado. Ah, tu também não, eu não fazia corrida, mas me lembro disso. Isso. Tá. Aí diz assim, a minha mãe trabalha. Meu pai eu nem sei, que eu não vejo há anos. A minha avó e o meu avô também trabalham, então eu fico sozinho. Ninguém me dá atenção. De noite, quando a minha mãe chega, ela sai correndo para tomar banho, se maquiar para sair com o namorado. E manda comer o que tem na geladeira. Ninguém fala comigo. Ninguém conversa comigo. Esse é o problema, né? Mas sabe que eu acho que agora tem uma geração, eu como pediatra, é uma geração diferente, diferenciada agora. Eu vejo uma coisa, muitos anos vendo pais, mães, os pais trocam. Quando chega no meu consultório, tá na hora de examinar, é o paizinho que pega, põe em cima da mesa, te troca, deixa sem roupa para mim poder examinar. E geralmente, olha, até uns 10 anos atrás, ia só a mãe, agora vai mãe e pai. Os homens mudaram para melhor, graças a Deus. A paternidade está se transformando em alguma coisa quase igual. Claro que a gente sabe que na divisão de tarefas as mulheres trabalham mais, mas os homens estão pegando junto. Que é uma coisa moderna que está ajudando as famílias, né? E tinha uma coisa que nós tínhamos uma brincadeira lá da época da faculdade ainda, não sei se tu te lembra, que a gente dizia que pediatra é psiquiatra de mãe. Mas é verdade. Não deixa de ser. Né?
E realmente, né? Eu acho que o Fica Tranquila, Mamãe Ajuda um pouco as mães. ajuda. Ajuda bastante. E outra coisa, até o fica tranquila, mamãe, vai dar tudo certo. Porque as mães, né? Todas as mães têm medo, todas as mães têm suas dores, que são quase iguais entre uma e outra. Então tu já imagina, né? Não, e o medo, assim, da incapacidade. E a culpa. Culpa, vamos falar dessas duas coisas. As mães sentirem incapazes de cuidar os filhos da maneira que elas acham que é o mais certo, o mais correto. E, ao mesmo tempo, elas se sentem culpadas de tudo. É como a gente diz, nasceu uma criança, nasceu a culpa. Eu até fiz um post sobre isso, disse que isso tem muito a ver com a Idade Média, com a Revolução Industrial. Porque na Idade Média, o comum naquela época era, nasceu, dá para a mama de leite amamentar e cria longe. A criança vem ver o pai e a mãe só quando dá. E claro que isso aí, com a Revolução Industrial, até a ama de leite acabou, porque a ama de leite se tornou uma trabalhadora e cada vez mais no nosso tempo. Então, desde essa época, por causa desses papéis, por causa que a mãe ficava em casa, a criança separada, já nasceu a culpa, né? Pois é, mas nos dias de hoje, está havendo um fenômeno. As mulheres trabalham, né? E, por exemplo, hoje nós temos mais meninas que se formam em medicina do que meninos, né? Do que homens, né? Então é óbvio, elas vão ter filhos e alguém vai ajudá-las. Médicas, dentistas, advogadas, todas as profissões. E quem é que cuidava? Muitas vezes teve gente que teve sorte daquela que nos criou, que criou a minha mãe, que me criou, e etc. e tal, né? Esse fenômeno também ele está tendo uma transformação, principalmente em São Paulo e agora parece que no Rio de Janeiro também. Que as nativas, as pessoas do lugar, não querem mais trabalhar de babá, né? Melhorou a renda, então elas querem trabalhar em coisas que deem mais dinheiro. E está principalmente em São Paulo, e agora eu ouvi falar que no Rio de Janeiro também, que as babás são bolivianas, a maioria. Venezuelanas, bolivianas, E que as crianças até são seguidoras de Nossa Senhora de Guadalupe. Né? Isso é interessante, isso, né? Porque elas são, né? E isso é uma coisa interessante porque quer não queira, a cultura dessas pessoas é passada para as crianças, né? Como esse caso da Nossa Senhora de Guadalupe. Eu nem sabia disso, mas uma coisa que a gente vê uma dificuldade mesmo de trabalho, né? De mão de obra para trabalhar de babá, além do que com todos os impostos que a gente tem que pagar no Brasil, se torna extremamente caro ter uma babá. São famílias que têm que ter um poder aquisitivo bom ou muito bom. E o que acontece muito? As crianças com 6 meses vão para a escolinha. Que eu aqui, ó, eu sempre digo, a gente tem que escolher as batalhas. Tu não pode lutar com uma batalha que tu não tem condições. Se tu tem que voltar para o trabalho, se tu tem que trabalhar, põe na escolinha. Se tu tem condições de ter uma babá e ficar em casa, que bom. Porque se sabe que até os 2 anos de idade, que o sistema imunológico da criança vai se formar, parecer com adulto em torno dos 3 anos, quanto menos sair de casa, menos chance de ter doenças. Mas a vida moderna é outra, então muitas vezes a criança tem que ir para a escola, a criança não tem babá, ou se tem babá é babá venezuelana. Mas esse é o mundo que a gente vive hoje, né? De tantas mudanças, tantas coisas diferentes. E isso tudo gera muita culpa nas mulheres. As mulheres têm múltiplos trabalhos, múltiplas tarefas. E elas querem ser perfeitas em tudo. Então, elas querem ser uma ótima mãe, elas querem ser uma ótima trabalhadora, uma ótima esposa, uma ótima dona de casa. Mas querem serem lindas, querem ficarem eternamente jovens. Isso. O pós-parto, elas querem voltar a ter o mesmo corpo que tinham antes.
Mas aí o que acontece? Essa multiplicidade de tarefas, isso tem um preço e elas acabam se cobrando muito, sofrendo muito e querem fazer tudo na maior perfeição, que é impossível ter múltiplos papéis e conseguir fazer tudo. Então, te dedica bem para um e o resto leva como tu pode. No caso, te dedica bem ao papel de criar teu filho junto com o teu marido, com o teu companheiro ou com a tua companheira, para que essa criança seja uma criança que receba carinho, atenção, pais presentes, física e emocionalmente. Isso tudo vai transformar este bebê, essa criança que até os 5 anos vai ser formada, que tem toda essa plasticidade cerebral, num adulto saudável. Então, esse é o grande recado. Tá, pois é, mas aí tem um pequeno problema. Qual? Que a transição epidemiológica, ela mostra que principalmente o Brasil é o país que tem mais ansiedade no mundo hoje. Quem diria, né? E também um grande aumento agora aí, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, com a enchente, Covid, da depressão, o aumento da depressão. E como é que tu me fala disso? O aumento, porque isso aí as estatísticas estão nos mostrando, né? O que eu vejo no meu consultório é principalmente depressão pós-parto, por causa do bebê imaginário. Muitas vezes os pais, principalmente o primeiro filho, eles nunca imaginam. É muito prazeroso ter um filho, mas é muito trabalhoso. Então, eles imaginam, talvez, os bebês reborn que vão nascer, tá tudo pronto. Quando se deparam com a vida real, muitas mães, além do que nasce um bebê, os hormônios que estavam no nível altíssimo caem muito, isso também leva a uma depressão fisiológica. Essa confrontação com a nova realidade, com o papel de ser uma mãe, com o papel de ser um pai, com todas as responsabilidades que isso traz, isso acaba levando à depressão pós-parto em algumas mulheres. Mas é de complicado, né? Porque a vida nos cobra muito. Tu tem que nem eu disse, múltiplos papéis, trabalhar, fazer tudo bem. E muitas vezes que eu vejo também bastante, as mães se culpam muito quando nasce o segundo filho. Porque o primeiro é o único. E ele deixa de ser o único para ter um irmãozinho. Só que as mulheres pensam que elas têm que se dedicarem da mesma maneira que elas se dedicaram no primeiro, que era único, para esse que vai nascer e para o que já está presente na vida delas, não se dando de conta que a partir de que nasce o segundo filho, tu tem que te repartir entre os dois. E é impossível tu continuar dando aqueles 130% que tu dava para o primeiro, tu vai dar os 130% dividido para 2. Então, isso também gera ansiedade. Tem mais o marido, né? Que e mais o marido, que eu nem falei de marido. Porque o marido, às vezes, também é um filho, né? Muitas vezes. E também tem agora os filhos pet também, né? Tem tudo isso. Mas que nem eu te falei, eu acho que os maridos estão mudando para muito melhor. Os companheiros, seja companheiro homem, companheiro mulher, estão mudando para muito melhor e pegando junto. Pois é, mas essa questão da ansiedade, assim, uma coisa que, por exemplo, agora aqui vai falar o psiquiatra. Isso aí, esse assunto ansiedade e depressão é contigo. Não, mas e com a psiquiatra de mãe também, né? Por exemplo, às vezes as pacientes vão no meu consultório e elas assim, que coisa boa poder ter vindo no teu consultório hoje. É o primeiro dia que eu saio depois do parto. Então, às vezes, elas querem ter um descanso. Elas não se... as mães têm que entender isso que eu falo sempre. Tudo bem, tu tem um filho que é para a vida inteira, mas como a gente fala muito nessa coisa da parentalidade, é o exemplo do avião. Quando tu tá num avião, o que a aeromoça disse? Se por um acaso tiver alguma intempérie, o que vai acontecer? Algum acidente, alguma coisa no avião. Primeiro a máscara cai, põe em você, para depois acudir o seu filho. Isso quer dizer o seguinte,
a mãe tem que estar bem para criar um filho bem. Então, essa é a grande mensagem. É isso do avião da aeromoça. A máscara caiu, botou o oxigênio em ti para depois botar o oxigênio no filho. Sim, mas só que às vezes é o seguinte, eu tive aí no caso não era uma paciente, era uma amiga, né, ex-esposa de um amigo, quer dizer, eu passei o primeiro ano da minha filha sem dormir. Mas isso aí acontece muito. Porque, primeiro, que as mães se cobram muito. Segundo, porque a criança demanda tempo, demanda afeto, demanda atenção, demanda tudo. Só isso que as mães têm que se dar de conta. Elas não são super-heroínas para poder fazer tudo ao mesmo tempo. A gente tem que ensinar as mães, tem que ter uma rede de apoio. Sem rede de apoio, ninguém sobrevive. Então, se precisa dormir, pede para o marido cuidar. Pede para alguém cuidar, para a antiga babá, que algumas têm, cuidar para a mãe, para a sogra, para o vô, para o sogro. Alguém tem que te ajudar, porque tu não aguenta falta de sono, tu mesmo sabe, enlouquece. E é isso que muitas vezes... E às vezes chega em situações extremas. Bah, com certeza. Né? Até aqui eu estou me contendo para falar de pensamentos que às vezes até passam. Sim, na cabeça das mães que a gente sabe, mas o que eu acho assim, ó, a minha função como pediatra é fazer essa orientação, e isso está dentro do que a gente chama hoje em dia de parentalidade. Mas essa questão que tu fala da holding, né, essa rede, né, de proteção, tem uma vizinha nossa que ela foi para Portugal, montou um negócio muito bem sucedido em Portugal. E estava muito bem lá. E aí ela engravidou. E o que aconteceu? Ela teve que voltar. Porque não tinha quem ajudasse. Exatamente. Porque aqui ela tem a mãe, ela tem a avó, né? E lá em Portugal, e talvez seja até caro também, provavelmente. Tudo... Né? Exatamente. Então, assim, ó, as mães têm que ter rede de apoio. Isso é importantíssimo, para não terem privação do sono. Porque o sono é fundamental. Em qualquer circunstância. Em qualquer né? circunstância. Tá, mas tu que trabalhaste no serviço público, né? Principalmente no Hospital da Criança Conceição. Hoje nós temos aquele fenômeno. As classes média alta têm os filhos hoje cada vez mais tarde, porque tem que fazer mestrado, doutorado, etc. E se consolidar profissionalmente. E as classes menos abastadas, filhos em idade, inclusive, na própria adolescência. Sim, com certeza. Pois é, então o que tu me falaria sobre isso? Não, eu acho que é isso aí mesmo, a gente vê cada vez mais, sabe o que eu vejo muito no meu consultório? As fertilizações in vitro, porque como as mulheres demoram muito tempo para engravidar, às vezes elas têm dificuldade de engravidar. E nas classes menos abastadas, que nem tu falou, realmente é gravidez na adolescência. Isso aí é complicado, porque a gente sabe quão problemático é uma mãe adolescente. Ela nem cresceu ainda. Se tu sabe que o teu cérebro vai amadurecer completamente entre os 21 e 25 anos, o que tu pode esperar de uma mãe adolescente? Um amadurecimento abrupto? Que não vai acontecer. Porque... Não, e aí, muitas vezes, essas mãezinhas, né, como alguns pediatras falavam, né, as mãezinhas, né, elas te escondem muita coisa. E eu uso uma estratégia muito que é de falar com as avós, né? Então, às vezes, as avós é que são as fontes fidedignas, verdade, quem conta muitas coisas. Eu tinha uma unidade que do Mãe de Deus, que eu trabalhei no Hospital Mãe de Deus, que funcionava dentro do Hospital Espírita, que era a unidade Santa Ana. Eram 30 leitos só para mulheres, usuárias de droga. E a maioria dessas mulheres, a maioria estava em gestação. E óbvio, né? As crianças, muitas vezes, na hora do parto, elas nasciam convulsionando. Sim. E a gente foi... E eu me lembro que aqui no
Hospital Presidente Vargas, que é o Hospital Materno Infantil, que depois até criou uma residência de psiquiatria. Aí a gente foi estudar aquilo, mas por que aquelas crianças nasciam convulsionavam? E nós fomos ver que era por abstinência. Com certeza. Isso. E aí, quando tu perguntava para a guria, as guriazinhas, elas negavam. Aí tu falava com a avó, diz, não, doutor, passou a gestação inteira usando álcool, usando várias drogas, né? E eu me lembro que lá quando eu fui depois para o Hospital Universitário de Canoas, nós tivemos várias pacientes. E agora, só estou no ambulatório, né? Mas eu participo dos rounds lá da internação e continua do mesmo esquema, que eu nunca vi, né? Para fertilização, o crack é uma coisa de louco, né? Porque essas... Gurias engravidam muito, sei. Muito, muito. E não param de usar. Então, o que a gente faz? A gente interna até o dia do parto. Aí desce para ter o nenê. E graças acho que ao bom Deus, além do fato da abstinência, que agora a gente já tem um protocolo, porque antigamente a gente não sabia, né? Agora tem esse protocolo, mas as crianças são crianças lindas. Não, Deus olha, as crianças têm anjo. Realmente as crianças têm anjo, tem quem defenda, eu acredito, sem botar a religião no meio, mas as crianças têm algum protetor que ajuda muito. Isso, mas tu também, eu acho que tu é uma protetora das mães, né? Das mães e das crianças. Né? E eu acho até que o teu trabalho, né, até pelo próprio nome do teu canal, Fica Tranquila Pela Mamãe. mamãe, isso. Ele é mais da parte da dimensão emocional do atendimento. Talvez, na realidade, é que nem eu te disse, é para falar sobre criação de filhos e tópicos de pediatria. Lúcia, aqui tem uma ditadura do tempo, sabe? Eu sei. E tu sabe que eu, desde que nasci, tem uma mulher que manda em mim, né? Sabia disso? Eu acredito, né? Aqui é a Cláudia. Aqui é a Cláudia, né? Essa é a ditadora do tempo aqui, né? Então ela assim, faz eu correr os meus convidados. Né? Não, mas falamos bastante. Foi bem interessante, estava muito bom. Eu que tenho que agradecer o nosso rico papo. Não, e eu que tenho que agradecer de estar aqui contigo, né? E jamais vou esquecer o Sérgio Tavares de Castro, né, que ele sempre gritava, Lucinha, Lucinha, estou tirando aqui. A Lúcia sempre foi popular da turma, né? Então, para mim, eu sei que a doutora Lúcia, a nossa Lucinha, e é a verdadeira Lucinha, que faz esse trabalho teu é um trabalho fantástico, quero te cumprimentar. Muito obrigada. E gostaria que os nossos telespectadores, os nossos colegas aqui do Simers, do Espaço Simers, mas tem muita gente que não é do Simers que vê. É verdade, né? Isso aí. E inclusive tem as moças que trabalham aqui e elas dizem, eu lhe vejo, doutor, eu gosto de lhe ver. Muito interessante, né? Isso aí. Então, Lúcia, gostaria assim que eles nos mandam perguntas. Então, nós vamos te reencaminhar essas com certeza, vai ser um prazer. E convido a todos para que sejam meus seguidores do Fica Tranquila Mamãe, porque o Fica Tranquila Mamãe é feito muito em conjunto. Eu recebo muitos comentários. Fala sobre isso, fala sobre aquilo. Eu aproveito aquilo para falar. Tá, e como é que o pessoal te acha? No Instagram, Fica Tranquila Mamãe. Eu também tenho TikTok, mas não é um canal que eu tenha assim uma assiduidade como eu tenho no Fica Tranquila Mamãe. Lá eu posto um dia, em geral eu posto no mínimo 5 vezes na semana. Então tá bom. Eu queria te agradecer muito. Eu adorei a nossa conversa. Isso, viu? E vou te dizer uma coisa. Todas as vezes que os nossos colegas vêm aqui, eu fico muito orgulhoso do trabalho de vocês, que eu me sinto, quer queira, quer não queira, uma partezinha aí também. Isso aí mesmo. Eu me sinto da pertencença. Isso aí, né? Muito obrigada. Lucinha é minha amiga. Amiga de verdade, muitos carnavais, não vamos dizer quantos. É verdade. Então tá, muito obrigado e até um próximo Obrigada, gente. Corações e Mentes.